Fala pescador, tudo bem com você? Hoje um assunto polêmico, líder para fly. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Bom, se você pesca com mosca, com certeza você já entrou no dilema ou em alguma discussão referente à confecção do líder, tá? O vídeo de hoje a gente vai explicar a teoria e por que a gente utiliza o líder no fly fishing, tá? E no finalzinho aqui eu vou passar a minha receita para líder para tilápia, tá? Vamos lá. Pescador, se você parar para comparar uma pesca tradicional com o fly, qual a diferença? Na pesca tradicional, quando a gente fala de arremesso, a gente utiliza o peso da própria isca, seja ela uma isca natural ou uma isca artificial, correto? Então o peso da isca a gente consegue lançar a isca com o próprio peso. No fly fishing é diferente. O que arremessa a mosca, a isca, é o peso da linha, certo? Então a gente utiliza no casting, no roll casting, o peso da linha para conseguir arremessar a mosca, porque geralmente as moscas para fly, originalmente elas eram muito pequenas, tá? Muito leves. Então como que a gente consegue arremessar uma coisa leve? Utilizando o peso da própria linha, correto? Até aí tudo bem? Quando a gente estuda a dinâmica do arremesso, a gente percebe que a confecção do líder ela é muito importante. Por quê? Imaginamos que a gente tem uma linha reta, né, com uma bitola inicial e final igual, tá? Quando a gente arremessa em alguns metros de linha, com o tempo a energia ela vai se dissipando, né, e às vezes ela não chega no final da linha, tá? Imagina o arremesso, a plasticidade do arremesso. A gente arremessa, então a linha puxa a mosca, vai lá atrás, depois a gente arremessa para frente de novo usando a ação da vara, né? Então a linha ela vai fazer um loop, ela vai ganhar velocidade, né? Depois ela vai se esticar no próprio comprimento e depois apresentar a mosca, certo? Se o líder ele tivesse a mesma bitola da linha de fly, essa energia que a gente usa no arremesso, que a gente coloca no arremesso, ela não ia chegar até no final, consequentemente não ia apresentar a nossa mosca, tá? Outra função muito importante do líder é manter a distância entre a linha de fly e a mosca. Por quê? Geralmente linhas de fly elas são uma cor chamativa, principalmente nas linhas float, né? E se a gente amarrar muito próximo, às vezes a linha de fly ela espanta o peixe. Outra função muito importante do líder é manter uma distância segura entre a linha de fly e a mosca, tá? Para o peixe não perceber a linha de fly, tá? Geralmente peixe nativo, peixe arisco, truta, tilápia selvagem, quanto menos perceptível for a linha de fly, melhor. Então a gente utiliza um líder bem fino e transparente, ok? Voltando à dinâmica do arremesso, se a gente mantesse a mesma bitola do início ao fim, ou seja, linha de fly, líder e mosca, a gente ia perder energia ao longo desse arremesso e não ia conseguir apresentar a nossa mosca de forma correta, principalmente uma mosca seca, tá? Que ela requer uma apresentação suave, a gente tem que simular o pouso de um inseto na água. Então, como que a gente consegue ganhar essa plasticidade e essa eficiência energética? Percebeu-se que um líder, quando ele tem um formato afunilado, ou seja, ele começa mais grosso aqui na junção linha de fly, ele vai afunilando conforme o seu comprimento, essa transferência de energia ela é melhor, tá? A partir dessa observação, começou-se a aprimorar cada vez mais a confecção de líder, tá? Então todo líder, via de regra, ele vai ser cônico. A parte que conecta com a linha de fly vai ser mais grossa e depois ele vai afunilando, tá? O comprimento vai depender do seu peixe-alvo. Um predador geralmente necessita de um líder menor, pelas moscas serem maiores, né? Então a gente não consegue arremessar uma mosca muito volumosa com um líder muito comprido, certo? Um peixe arisco, um exemplo, truta, originalmente o fly foi desenvolvido para pesca de truta, líder 2,70 para cima, tá? Líderes compridos e com a ponta bem fina para
para não assustar o peixe, tá? Principalmente pescaria no visual. O peixe não pode perceber o líder, ele tem que ver só a mosca. Então a gente utiliza líderes compridos e finos para pesca no visual, principalmente de truta, tilápia e por aí vai. Ok? Agora, pescador, vamos falar aqui das formas de confecção do líder, tá? O líder mais tradicional, que é o que eu vou ensinar você depois, é o líder de nó. A gente coloca vários segmentos de linha e vai atando um no outro. A gente vai começar com uma bitola maior, uma intermediária, uma final e o tippet, certo? Esse é o líder de nó. Ele é composto por várias seções unidas por nó. Tá? Eu vou passar certinho os nós, como fazer. Aguenta aí. Com o passar do tempo, a industrialização começou-se a fabricar os líderes cônicos prontos, tá? Eles são geralmente de nylon ou flúor, tá? Fluorocarbon. E não tem nó, são lisos. Isso é uma vantagem porque você evita, na hora do arremesso, enroscar, né? Porque, queira ou não, o nó no líder ele é um obstáculo para transferência de energia e corre o risco de enroscar o líder nele mesmo. Então, o líder pronto cônico, ele tem essa praticidade, tá? Ele já vem pronto, ele vai começar com uma bitola mais larga e terminar com uma bitola mais fina, tá? Outra opção que a gente tem, que também é antiga e eu gosto de usar até hoje, é o líder trançado, tá? Esse aqui é um líder trançado para predador, ele tem por volta de 2,5 metros, tá? Você vê que ele começa bem grosso aqui e termina bem fino aqui. E aqui nessa ponta ainda vai o tippet transparente para a gente colocar a nossa mosca na ponta, correto? Esse é o líder trançado cônico, tá? Segue uma específica das linhas de Tenkara. Bom, agora vem uma questão muito importante. Imagine a seguinte situação. A gente tem a nossa linha de fly, ela tem uma resistência que já vem de fábrica, 30, 40 libras, tá? Vai depender do seu fabricante, vai depender da bitola, da sua linha de fly, da numeração da sua linha de fly, ela tem uma resistência específica, correto? Imagine a seguinte situação, você está pescando lá e enroscou, né, em alguma estrutura sua mosca, ou pegou um peixe grande demais, o que é mais interessante arrebentar? A sua linha ou o líder? Nenhum dos dois, tá? Pegadinha aí, nenhum dos dois. O que tem que arrebentar no seu conjunto todo tem que ser o tippet, que o tippet ele vai ser a união entre o seu líder e a sua mosca, tá? Então a seção de menor resistência tem que ser o seu tippet. Por quê? Imagina que eu vou montar esse líder aqui, ele é um líder 6x, tá? Com 9 pés, é um líder grande. Então eu vou amarrar ele aqui na minha linha de fly, certo? Recomendo para você utilizar a conexão loop to loop, tá? A gente faz um loop na linha de fly, um loop no líder, tá? Na ponta mais grossa do líder, e conecta e usa. Não vai usar mais, a gente não precisa cortar, a gente só desconecta os loops e guarda, bola para frente, troca de líder, tá? Então eu vou ensinar você a montar essa conexão no próximo vídeo também, tá? Depois que a gente conectou o nosso líder na nossa linha, na ponta do líder a gente vai colocar o tippet, que vai ser a seção com menor resistência. Se der alguma encrenca muito grande, enrosquei numa estrutura, enrosquei na árvore, enrosquei numa pedra, não estou conseguindo soltar, a gente vai ter que puxar, dependendo da situação, a gente não vai conseguir chegar até lá para desenroscar. Então é mais preferível que a ponta do seu líder rompa, ou seja, o seu tippet, correto? E agora a gente vai falar de algumas bitolas de tippet, tá? Os fabricantes, não é uma regra, tá? Você compra os carretéis de tippets para montar seu líder, tá? Eles começam de 0x a 8x. No final desse vídeo eu vou deixar a tabela aqui para vocês verem, tá? É só pausar, tá? Vou deixar a tabela de tippets e a tabela de líderes, os mais clássicos para truta, black bass e por aí vai. Ele começa de 0x e vai até mais ou menos 8x, dependendo do fabricante. Sendo que o 0x ele é o mais grosso e o 8x ele tem a bitola mais fina, tá? Depois você confere na tabela. Composição do líder, do que ele é feito. A maioria ele é feito de monofilamento,
tá? Porque o monofilamento ele flutua. Então, se você for pescar com uma linha float, utiliza monofilamento. Uma linha sink, uma linha afundativa, utiliza o fluor, tá? Líder de fluorcarbo. Nada impede você utilizar mono também, tá? Só que aí você vai ter que usar uma mosquinha mais pesada para conseguir fazer com que ela puxe o líder na hora de afundar. Correto, pescador? Bom, agora eu quero convidar você a vir aqui para a bancada, tá? E a gente vai montar um líder à medida que eu uso para pescar, para pescaria de tilápia. É isso aí? Vamos lá para a bancada, pessoal. Momento merchan. Caneca disponível na loja. Bom, pescador, vou passar para você a minha receita de líder para pescar tilápia, tá? Funciona tanto para pesqueiro quanto para as nativas, tá? Tive sucesso com esse formato de líder, tá? Ok? Considerando que a sua linha tem o loop na ponta, tá? Então a gente vai começar a confecção do líder nosso aqui. Para fins de visualização, eu vou utilizar uma linha de fly velha aqui para você conseguir ver os nós, tá? Só que aí na vida real a gente vai estar utilizando o monofilamento, tá? Primeiro que a gente vai utilizar vai ser o 0,50. Então imagine que essa linha aqui é o monofilamento 0,50, tá? Você vai pegar 1,5 m de monofilamento 0,50 e a gente vai fazer o loop perfeito, tá? Para colocar loop to loop na nossa linha de fly, ok? Então aqui eu tô com a ponta do meu monofilamento 0,50, ok? Vou fazer na linha de fly para você poder visualizar melhor. Então a gente vai fazer um loop perfeito aqui, ok? Como que a gente faz isso? Eu vou pegar a ponta aqui, ó, vou fazer um loop, certo? Com a ponta passando por trás aqui, correto? Vou fazer um outro loop aqui, vou dar uma volta aqui, ó, no meu loop, correto? Eu tenho dois aqui, eu tenho o maior e o menor. E essa pontinha aqui, ela envolveu o primeiro loop formando o segundo, correto? Vou pegar a ponta e vou passar entre os dois aqui, ó. Passei entre os dois, eu vou segurar com o meu dedo aqui, tá? Então a gente tem essa situação aqui, certo? Vamos fazer de novo, ó, loop, a ponta passando por trás, venho aqui, enrolo, ó, formo outro loop menor, certo? Segura aqui com o meu polegar indicador, tá? Dou até uma apertadinha aqui e a ponta eu passo entre os dois loops aqui, ó, tá? Agora a gente tem a situação que eu venho aqui por trás, ó, e pego o segundo loop que a gente fez, ó. Pego ele e vou puxando aqui, ó. Vou puxando, apertando. Essa segunda volta aqui que vai formar a ponta do nosso loop, correto? A gente vai apertando, vai acochando, tá? Pega aqui. Eu levo sempre, carrego sempre comigo um cortador de unhas desse aqui, ó, muito útil, tá? Coloco aqui e aperto. Ezequiel, como eu sei que ficou correto o meu nó? A ponta aqui ela fica em 90 graus aqui em relação ao restante do nó, certo? Então ficou retinho assim, 90 graus, já pode cortar. Pronto. Então aqui a gente vai conectar na nossa linha de fly utilizando o loop to loop, tá? Agora a gente tem 1,5 m de 0,50 aqui, ok? E agora eu vou mostrar para você o segundo nó. A gente vai utilizar dois nós aqui. A gente vai utilizar o loop perfeito e agora a gente vai utilizar o nó de sangue. Então aqui, ó, é a ponta desse 1,5 m de 0,50 meu, correto? E aqui eu vou pegar 1 metro de 0,40. Então a gente vai diminuir de 0,10 em 0,10, tá? Então do 0,50 vou cair para o 0,40, tá? É uma regra, Ezequiel? Não, não é uma regra. Eu uso essa proporção porque são medidas fáceis de ser encontradas, tá? Não vou falar para você usar uma 0,38 que vai ser mais difícil, tá? A maioria das marcas que eu encontro, pelo menos por aqui, são de 10 em 10, então utilizei essa tabela, tá? Você pode alterar a seu gosto, ok?
Então tem aqui o meu 1,5 m, que o loop está na outra ponta, certo? O loop perfeito. E aqui eu tenho, imaginando de novo, tá? Meu 1,5 m de 0,50 e aqui começa 1 metro de 0,40. A gente vai fazer aqui o nó de sangue, tá? Por que o nó de sangue? Ele é o que tem menos atrito e menos possibilidades de enroscar no passador, tá? Você vai ver o formato dele, ele é bem tranquilo. Então vem aqui com minha 0,50 e a 0,40 ponta com ponta, tá? Deixo passar aqui uns 10 centímetros de cada lado e seguro a junção dos dois aqui, tá? Agora eu vou pegar aqui e vou formar um X aqui, ó, e vou segurar aqui, ó. E agora eu vou dar 4 voltas aqui em cima da minha 0,50. 1, 2, 3, 4. Certo? E vou voltar por dentro de onde eu formei o X aqui, ó. Correto? E puxo aqui, ó. Então, a gente tem a situação aqui. Sem soltar, eu vou trocar de mão, tá? E vou dar 5 voltas em cima da 0,40. 3, 4 e 5. Certo? A gente tem essa situação aqui. Agora, importante, ó. Essa linha aqui, por onde ela entrou, a gente vai sair com a outra. Então, eu vou parear as duas aqui, ó, e vou sair com ela aqui, ó. Certo? E agora a gente vai puxando e ajeitando. O monofilamento lubrifica na saliva, tá? E vai puxando. A linha de fly, ela tem uma aderência, então vai ficar difícil aqui para a gente conseguir dar o nó certinho. Mas você vai ver no final aqui como que vai ficar, tá? Vou puxar aqui, dar uma ajeitadinha. Vai puxando, puxando, ajeitando. Pronto. A gente tem essa situação aqui. Como que ficou? Como eu sei que ficou correto o meu nó? As saídas, as pontas, 90 graus. Certo? Então confere. E pode cortar a rente aqui. Então esse nó aqui ele não vai dar tanta resistência nos passadores, tá? Aqui ele tá grandão porque eu estou utilizando a linha de fly, mas quando você fizer no monofilamento você vai ver que fica muito bom, corre liso, tá? Então aqui a gente tem 1 metro, certo? De 0,40. A gente vai repetir o nó de sangue com mais 50 centímetros de 0,30, ok? Então vai ficar 1,50 de 0,50, 1 metro de 0,40, 50 centímetros de 0,30. A gente vai repetir o nó de sangue de novo, tá? Mesmo processo. E vai ter a ponta do 0,30 aqui. Aqui, se for uma tilápia que tá batendo, tá tranquila, a gente já pode atar a própria mosca aqui, tá? Pô, é uma tilápia manhosa, ela tá recuando, tá refugando, tá dando marcha ré. O que a gente faz? Acrescenta aqui uns 40 centímetros de 0,20, tá? Pra gente poder deixar um pouco mais discreto o nosso líder, tá? Aí vai depender da situação de pesca, da cor da água, tá? E aí esse feeling de perceber se tem que colocar esse tippet de 0,20 ou não, fica a critério do mosqueiro, certo? Então vou deixar recapitulado aqui, ó. 1,50 de 0,50, 1 metro de 0,40 e 50 centímetros de 0,30 e o tippet opcional. É isso aí? Bom, pescador, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Curte, compartilhe com os amigos, tá? E não esqueça de se inscrever no canal.